queria agradecer ao Dr. Glaciano pela presença aqui, mais um webinar da HEMO. Hoje, o tema que foi proposto para a gente poder discutir é a exsanguíneo transfusão neonatal. O Dr. Glaciano é o nosso médico hemoterapeuta que trabalha na unidade de Belo Horizonte, do Hemoservice. Tem bastante experiência com isso, tanto em hospital público como em hospitais privados, e vai dividir um pouquinho da sua experiência conosco aqui. Então, Dr. Glaciano, fique à vontade. Obrigado, Gustavo. Acho que o Gustavo escolheu esse tema, ele me deu esse presente aí de exsanguíneo transfusão neonatal, porque aqui em Belo Horizonte a gente tem uma situação, eu vivi uma situação atípica, bastante atípica, até 2014 para 2015, quando foi ali no segundo semestre de 2015 aproximadamente, a gente teve uma mudança importante. Então, até 2014 para 2015, quem fazia o procedimento de exsanguíneo transfusão no hospital universitário era o hemoterapeuta. Nos hospitais privados acontecia uma situação semelhante. Então, assim, nas unidades da HEMO privadas aqui, o hemoterapeuta fez a exsanguíneo transfusão por décadas e décadas, e isso até poucos anos atrás. Então, acaba que com o passar do tempo a gente acaba pegando um pouco a mão. Numa situação de hospital público, a gente demorou um pouco mais para receber as fototerapias altamente efetivas, então nós fizemos aí exsanguíneo transfusão em criança com 2, 3 procedimentos por semana. Éramos a única maternidade que fazia isso numa região aí de 400 quilômetros. Então a gente tinha um volume muito grande de exsanguíneo. E eu fiz bastante exsanguíneo na minha vida, de 2007 a 2015. Então, eu vou falar um pouco de fisiopatologia da exsanguíneo, do aumento de bilirrubina. Basicamente, a gente tem uma situação onde 80%, 90% da bilirrubina produzida no nosso corpo é por conta de quebra de hemácia, é por conta de catabolismo. Então, se a gente olhar aqui as células vermelhas, a gente vai transformar o M em biliverdina, bilirrubina. Essa bilirrubina vai se ligar à albumina, tem uma captação pelos hepatócitos. Os outros 10 a 20% da bilirrubina que é formada no corpo, ele está vindo de citocromos e de catalases, de outras enzimas que são também convertidas nesse complexo aí bilirrubina-albumina durante o metabolismo. O complexo de bilirrubina-albumina ele vai ser conjugado por essa enzima que está destacada em vermelho, que é a UGT1A1. Uma vez conjugado, essa bilirrubina fica mais solúvel, ela pode ser ela vai ser colocada no trato digestivo, ela desce, depois ela vai ser decomposta por bactérias. Então, nessa passagem aqui, a gente já tem uma situação muito interessante, porque imagina só a situação de um recém-nascido que ele precisa fazer essa conjugação de bilirrubina. Nós temos uma situação no recém-nascido com hematócrito alto, um pouquinho menos de enzima do que no adulto, uma deficiência relativa em algumas crianças, de enzimas que transformam o complexo de bilirrubina para bilirrubina conjugada, e o recém-nascido nasce e vai começar a adquirir bactéria no trato gastrointestinal após o nascimento, com aleitamento materno, com contato com o ambiente externo, então a gente tem aqui algumas situações muito típicas da criança nesse metabolismo, que faz com que a criança não conjugue adequadamente em algumas situações, com que na criança a gente tem um mecanismo de desconjugação eventual ou de absorção de bilirrubina. Então a gente tem algumas enzimas no trato gastrointestinal da criança que podem desconjugar a bilirrubina. A gente tem uma situação onde a bilirrubina não conjugada, ela é reabsorvida. Então, quando a gente vai falar de icterícia neonatal, a gente pensa, poxa, o adulto tem o quê? Por volta de 1 grama por decilitro de bilirrubina total. O recém-nascido faz picos normais aí entre 8 e 9 de bilirrubina. Então, assim, de situações especiais, exclusiva do recém-nascido, hematócrito de 50 a 60. Às vezes as crianças nascem com hematócritos, às vezes muito elevados. Mesmo quando o hematócrito não está nessa faixa de 50 a 60, a gente está vendo aí crianças com 18, 17, 16, 19 de hemoglobina com hematócrito elevado.
A meia-vida das hemácias da criança é um pouco menor do que a nossa, ela dura um pouco menos. O clearance da bilirrubina, aquela conjugação do complexo com albumina para bilirrubina conjugada, alguns casos você tem uma deficiência relativa de UGT, o GTA1A, então você consequentemente tem uma deficiência relativa nisso. Você tem mais dificuldade para fazer isso. Você tem um aumento da circulação enterohepática, você não tem bactéria no trato gastrointestinal, então a bilirrubina pode voltar muito ali, ser reabsorvida. Então, a gente tem essa situação que eu falei do recém-nascido, que tem uma situação toda especial de nascimento. Você tem uma situação que pode aumentar tudo isso. O que que é? As situações de aumento de produção, de aumento de hemólise. São as hemólises imunomediadas, que eu acredito que vai ser a maior parte da nossa discussão aqui, que é a icterícia neonatal seja por incompatibilidade ABO, seja por anti-D, seja por anti-QEL, seja por anti-E, enfim, uma hemólise imune de um anticorpo da mãe que passa para a criança. Em algumas situações você tem um defeito de membrana, esferocitose e outros defeitos de membrana. Algumas situações onde você tem defeito enzimático, que entra no diagnóstico diferencial, G6PD, piruvato quinase. Confesso que esses defeitos enzimáticos no dia a dia eles são mais difíceis de fazer diagnóstico, eu vi pouquíssimas vezes na minha vida. O principal diagnóstico diferencial desse quadro vai ser sepse. Sepse neonatal precoce, esse é um diagnóstico importante para a gente, para o pediatra, no diagnóstico diferencial. Então, a gente tem uma situação especial do REM-REN, uma situação especial de aumento de produção de bilirrubina. Há algumas situações raras, por exemplo, como o Krieger-Nager, que é uma deficiência daquela enzima que faz a conjugação da bilirrubina, e outra situação onde você tem uma mutação naquela enzima, que é a doença de Gilbert ou Gilbert. Essa é uma situação que já pode ser mais frequente, mas essa mutação não impede a produção dessa enzima. Ela altera o funcionamento da enzima, mas ela não impede o funcionamento. Então, esse é um diagnóstico diferencial que quem tem situação genética de país de primeiro mundo ali, em hospitais de ponta no Brasil, conseguem fazer com alguma facilidade. A circulação enterohepática ela é facilitada por ausência de bactérias, ela é facilitada por enzima no trato digestivo em que faz a absorção da bilirrubina conjugada, que eventualmente desconjuga a bilirrubina, e o próprio leite materno que faz tudo isso. Então, se a gente para pensar na fisiopatologia da doença, a gente tem uma situação especial no recém-nascido, a gente vai falar que praticamente todo o nosso assunto vai ser praticamente aumento de produção por hemólise autoimune, mas existe a situação onde você corrobora com esse aumento de produção com redução de clearance e com aumento de circulação intrahepática, você leva a uma icterícia neonatal, você olha para o que você espera de bilirrubina de uma criança nascida a termo. O que você espera? Você espera picos de bilirrubina total um pouco mais altos, assim, você vai fazendo às vezes pico aqui que vai a 10, picos que vão a 10 miligramas por decilitro, a 15 miligramas por decilitro. Existem 3 zonas aqui que o pediatra precisa avaliar. Quando essas crianças ultrapassam essa zona do normal, acho que esse aqui é o principal normograma que a gente tem em todos os guidelines mundo afora. Esse aqui é uma publicação da Pediatrics 2004, isso mesmo. Ela que está nos nossos guidelines desde do passado, lá quando a gente fazia exsanguíneo nas clínicas, ela que está nos guidelines da iniciativa privada. Eu chequei agora no UpToDate, essa é a referência que continua sendo citada como guia para a gente avaliar. Então, isso aqui, resumidamente, o pediatra faz o quê? Ele olha para uma criança com icterícia neonatal, ele faz algumas verificações. Ele pensa, existe doença hemolítica do recém-nascido? Sim, fator de risco. G6PD? Sim, fator de risco. Asfixia? Sim, fator de risco. Tem uma letargia significativa? Sim, fator de risco. Estabilidade hemodinâmica? Fator de risco. Sepse? Fator de risco. Acidose? Fator de risco. Eventualmente, quando tem uma dosagem de albumina abaixo de 3, fator de risco. Então, ele vem cá e classifica essas crianças com fator de risco ou sem fator de risco, junto com a idade gestacional. As crianças que nasceram com mais de 38 semanas estão bem, elas têm essa linha
que é o que você espera de aumento de bilirrubina. Acima dela vai para fototerapia, abaixo dela não precisa de fototerapia. As curvas acima são as mesmas curvas para crianças com 38 semanas e sem fator de risco, ou com 35, 36 semanas e bem, ou a pior das curvas, que são as crianças menores com fator de risco. Essa outra curva é a curva de exsanguíneo transfusão. Então, o pediatra vem acompanhando os valores de bilirrubina ao nascimento, que estão aqui à esquerda, e as horas que se passaram desde o nascimento. Vai avaliando essa curva e vai indicar exsanguíneo transfusão quando a bilirrubina total da criança ultrapassa esses valores. Então, assim, acho que aqui tem um ponto importante para a gente que está do lado do banco de sangue, que é o seguinte: quando o pediatra liga para a gente e fala, vou fazer uma exsanguíneo transfusão, para a gente é importante algumas coisas, para entender a urgência dele. Por exemplo, a minha pergunta para ele é a seguinte: olha, você está próximo de ter kernícteros? Não, eu estou longe. Eu estou na curva de baixo, 1 grama acima do esperado em bilirrubina. Ah, ok, então eu tenho tempo para pensar. Ah, não, eu recebi essa criança que nasceu no caminho, parto de alto risco, chegou do interior, já chegou com bilirrubina 3, 4, 5 pontos acima do valor de exsanguíneo. Opa, esse eu tenho menos tempo, esse eu preciso entregar o sangue reconstituído imediato. Então, essa pergunta para o pediatra ela é fundamental. Qual que é a urgência da situação, para a gente ter mais ou menos tempo para decidir qual hemocomponente a gente vai entregar para ele. E assim, quando o pediatra falar para a gente que tá falando de um menino com 25, 30 de bilirrubina, é sempre uma situação dramática, é sempre alto risco para kernícteros. Esses normogramas são construídos numa faixa de até 95% de tolerância, então quando a gente ultrapassa muito, a chance de ter kernícteros é muito alta. Agora, a gente tem que tomar cuidado para um menino que nasce dentro do hospital, acompanhado, que um, um pontinho acima do valor da curva, não quer dizer que ele tem que ir para exsanguíneo agora. Ele pode ser reavaliado, ver se a mãe deixou o menino na foto, se a mãe colocou o menino no peito, se o menino está pelado na foto, se o menino está de short, se o menino está de camiseta, porque assim, no dia a dia, o principal motivo para esses meninos não responderem adequadamente à fototerapia é o menino coberto de roupa, coberto de fralda. Lembrar que as nossas fraldas neonatais, elas cobrem áreas gigantescas. E então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Qual que é o objetivo disso? O que a gente quer quando a gente faz uma exsanguíneo transfusão? A gente quer retirar a bilirrubina que está circulando, porque ela é tóxica ao sistema nervoso central. A gente quer retirar o anticorpo que está circulante, porque o anticorpo da mãe passou da mãe para o filho e vai continuar hemolizando enquanto tiver anticorpo e enquanto tiver hemácia com anticorpo ligado. A gente quer tirar as hemácias que ainda não foram lisadas, mas que têm anticorpo ligado nelas. A gente quer corrigir a anemia quando a gente está falando da forma anêmica. E a gente vai oferecer hemácia para essa criança que não possui o antígeno ligado no anticorpo, que se sobrar anticorpo, essa hemácia vai ser antígeno negativo para esse anticorpo. Então, a gente quer, no final das contas, reduzir o risco ou impedir essa criança de ter kernícteros. Kernícteros é o epônimo daquela lesão do sistema nervoso central por excesso de bilirrubina, é uma situação dramática, é irreversível, é uma lesão gravíssima. Eu vi poucas vezes na minha vida, mas aquelas fotos que a gente vê em livro de pediatria, as crianças chegando do interior, já em posição de já fazendo um arquinho nas costas, em opstótono, se me falha a memória, assim, vi poucas vezes, mas essas coisas ainda acontecem, e então, para que isso tudo aconteça, a gente vai ter que chegar no nosso assunto aqui, que é qual produto a gente vai usar. Então, assim, historicamente, as transfusões neonatal, elas são feitas com CPDA1 para transfusão neonatal. O principal motivo para isso é que as soluções aditivas, elas têm um potencial tóxico de adenina por toxicidade renal ou de manitol, por ser diurético, causar uma alteração de distúrbio hidroeletrolítico e teoricamente, isso pode inclusive influenciar no fluxo sanguíneo cerebral. Então, acho que a nossa principal discussão aqui, uma das nossas discussões vai ser, vamos usar a hemácia CPDA ou vamos usar a hemácia SAG-M?
A recomendação do manual técnico da ABB, na situação ideal, são hemácias com menos de 5 a 7 dias de coleta, para evitar nível elevado de potássio, sem hemoglobina S, CMV, seja de doador CMV neg ou leuco reduzida, irradiado. Quando que você vai irradiar? O mais próximo possível do procedimento. Então, vamos dizer que, olhando para o manual técnico da ABB, essa seria a nossa situação, vamos dizer assim, ideal. Quando você lê no manual a pergunta, olhando com olhos de quem perguntou, posso fazer SAG-M? O manual escreve para você assim, olha, a segurança das soluções aditivas nas situações de trauma, ECMO, cirurgias cardíacas e exsanguíneo transfusão, ou seja, de grandes volumes de transfusão, não foi bem estudada. Você não tem estudo. Não estou dizendo que é ruim, mas também não sei te dizer se está seguro. Essa é a posição. E ele recomenda que você tome cuidado com cálcio e com potássio dessa situação. Quando a gente vai falar de pequenos volumes, 10 ml por quilo, 8 ml por quilo, a gente tem estudo clínico sim, com soluções aditivas versus CPDA, do randomizado inclusive, de situação de hemácias mais novas e hemácias mais velhas, e isso é seguro, não tem dúvida, ok, podemos fazer. Agora, na situação de grandes trocas de grandes volumes, que é troca volêmica na exsanguíneo, que é ECMO, que é cirurgias cardíacas mais complexas ou transfusão maciça, vou dizer que a gente está de informação, vamos dizer, zero. Não estou dizendo que não pode, existe um potencial teórico para isso. Esse potencial teórico em pequenos volumes, ele não é verdade. É possível fazer sem piora de segurança. A segurança é adequada para fazer pequenos volumes. Agora, grandes volumes, o manual técnico diz, não sei, olha, não tem estudo, resolve aí o que você vai fazer. Beleza. E então, eu fui atrás, fui tentar entender como é que funciona essas coisas nos Estados Unidos, né? Poxa, e é difícil, porque assim, como é que eu vou saber o que que os grandes centros americanos usam, e o que que os pequenos centros americanos usam? Se a gente estiver falando de grandes centros com grandes volumes, está fácil. Eles vão fazer parte da coleta deles em CPDA e vão manter em estoque CPDA para as unidades com transfusão neonatal. Mas a minha dúvida é, isso é a vida real? E o resto dos Estados Unidos? Então, isso aqui é uma carta para o editor e esse editor mandou uma pesquisa eletrônica para vários centros. Os centros responderam para ele o que que eles fazem de transfusão na situação de cirurgia geral, cirurgia cardíaca, transplante, ECMO e exsanguíneo transfusão. E olha que interessante, a maior parte dos centros vão usar hemácia com solução aditiva nova. O que que é nova? Também é o seguinte, pode ser menos de 5, menos de 7, menos de 10 e menos de 14. Segundo a carta, na média, menos de 10. A média das respostas foi menos de 10. Então vamos colocar aqui, novo aqui tem menos de 10 dias. E esse aqui é o percentual das vezes onde esses centros entregam bolsa com solução aditiva, abre aspas, nova. Esse aqui é o percentual das vezes aonde você lava a hemácia, aonde você retira o sobrenadante e aonde você não faz nenhuma modificação. Então você vê que tem 8%, tem centro que faz exsanguíneo com STAG-M sem nenhuma modificação. Tem centro que faz exsanguíneo com retirada de sobrenadante, tem centro que faz exsanguíneo lavando, e tem centro que faz exsanguíneo com cuidado de usar uma hemácia mais nova, mas fazendo com solução aditiva. Então, assim, acho que isso é importante, porque assim, os Estados Unidos é um país riquíssimo, gigante, e que certamente a gente não tem a situação perfeita e ideal na porta de todo mundo. Aí eu resolvi fazer a mesma pergunta, fui tentar entender como é que funciona a vida real da Inglaterra. Então, eu peguei uma recomendação inglesa e recortei e coloquei aqui. Isso aqui é um livro online, em inglês, e na parte de exsanguíneo transfusão para recém-nascido, o que que acontece? Eles colocam plasma com hematócrito reduzido, em anticoagulante em CPD. Então, assim,
CPD não é CPDA1, porque CPD/SAG-M é conditivo. Então, assim, vamos dizer que na pior das hipóteses a gente ficou em dúvida com essa recomendação. Menos de 5 dias de coleta, irradiado. E ele considera essencial irradiar apenas se teve transfusão intraútero prévia. CMV-neg, não entra no mérito qual método, se doador ou se leucorreduzido. Sem hemoglobina S, ele lá prefere hemácia do grupo O, eu também, detesto ficar fazendo conta de compatibilidade de plasma com hemácia, com a mãe, com criança. Na minha opinião, ex-sanguíneo é hemácia neg plasma AB, não gosto de abrir mão disso. Ele lá gosta de hemácia negativo também, e ele escolhe uma hemácia que é o neg. E, obviamente, a hemácia tem que ser antígeno negativo para o anticorpo da mãe. Quando a gente olha para um hospital, esse aqui é um hospital que está no sul da Inglaterra. É um hospital menor. Se você olhar a foto desse hospital, você vai ver que é um hospital menor. E esse aqui é o guideline de ex-sanguíneo transfusão desse hospital do NHS. O que ele pede para fazer? Hemácia com 5 dias, CMV safe, seja doador neg ou leucorreduzida, triado para hemoglobina S, e ele fala, irradiação, olha, sempre que possível, em menos de 24 horas. Mas é essencial nos casos de transfusão intraútero prévia. Ele não está dizendo que precisa ser todos os pacientes irradiados. Ele está dizendo que é essencial nessa situação de pacientes com transfusão intrauterina prévia. Aí eu resolvi olhar outro hospital do NHS. Nesse outro hospital, o guideline pede para fazer menos de 5 dias, negativo para os antígenos que levaram à hemólise, que é o neg, irradiado nas últimas 24 horas, e ele diz, é essencial se teve a transfusão intrauterina prévia. Quando você olha para aquele guideline britânico, que frequentemente está publicado no British Journal of Hematology, na parte de ex-sanguíneo transfusão do produto irradiado, ele fala, olha, nós tivemos em 2012, se não me falha a memória, um óbito por GVHD transfusional. Depois disso, a gente recomenda fazer para todo mundo. Isso que está no guideline britânico. Quando você olha para os procedimentos dos hospitais, eles tomam cuidado, porque na prática esse irradiar a menos de 24 horas é difícil. Todos eles são enfáticos em dizer, se tem transfusão intrauterina prévia, a gente deve irradiar. Se não tem, sempre que possível, a gente deveria irradiar. Quando a gente olha para esse aqui é um guia de ex-sanguíneo transfusão para um hospital não terciário na Austrália. E o que o autor, que é um autor de Sydney, o que esse autor recomenda fazer? Olha que interessante. Ele coloca o volume, cita outros pontos do guideline, pede para colocar a hemácia mais o plasma. Nessa seção 3.1 tem a fórmula para você calcular o hematócrito. E ele, olha, usa a hemácia O negativo, e idealmente CMV-neg, porque às vezes não vai ter essa hemácia disponível vamos dizer assim, num hospital não terciário. Ele pede para não usar aquecimento. Quando a gente olha nesse guideline britânico, ele pede para não infundir se tiver muito frio. Outro guideline britânico pede para usar equipamento de aquecimento. Aqui ele fala, olha, não usa aquecimento não. Deixa a hemácia e o plasma em temperatura ambiente, depois você faz o procedimento. Então, existe uma variedade grande do que é feito no dia a dia em hospitais, bons hospitais de países excelentes. Nem todos os locais na Austrália, na Inglaterra, vão conseguir irradiar a hemácia. Nem todos os locais vão conseguir entregar a hemácia com CPDA1. Então, isso fica para a gente discutir o que a gente considera no Brasil como, abre aspas, obrigatório. Na hora de fazer o procedimento, só para a gente distrair um pouco aqui, eu vou colocar umas fotos de como é que a gente faz esse procedimento. Então, isso aí é o cordão umbilical do bebezinho, do recém-nascido, do menino, como se diz aqui em Minas Gerais. Você precisa cateterizar o umbigo dessa criança. E ficou muito ampliado aqui, ficou meio ruim. Essa aqui é a foto que eu tirei daquele guideline australiano.
Então você vai cateterizar a veia. O umbigo tem duas artérias, uma veia. O que você quer separar isso aqui, visualmente é muito simples. A parede da artéria ela é mais, ela tem mais musculatura, então visualmente é muito simples de separar. E você vai cateterizar a veia umbilical, que também não tem nenhum segredo, é facílimo de fazer, não tem nenhuma dificuldade para fazer isso. Uma vez cateterizado o cordão umbilical da criança, você testa, está tudo funcionando. Você vai lá, fixa, isso aqui é a maneira deles de fixar. Aqui em Minas, na maioria das vezes, a gente nem precisa fixar isso aqui. O menino tá enroladinho ali no bercinho, com o pediatra do lado, ele não vai mover, só em caso de acidente que você vai tirar esse catéter. Então, é um catéter que habitualmente é passado de maneira transitória para fazer eco sanguíneo e depois ele sai. A gente aqui frequentemente nem fixava esse catéter. E na hora de fazer eco sanguíneo, esse esquema de 2 triways que a gente usa aqui em Minas, eu achei essa foto em inglês na internet, não consegui recuperar, infelizmente, nenhuma das nossas fotos do HC. Pedi para o Dr. Mário, ele não conseguiu recuperar, pedi para o Dr. Quintão, ele não conseguiu recuperar as fotos das nossas aulas antigas. Então, isso aqui são 2 triways. Basicamente, você liga 2 triways, você vai ficar nessa história com 4 pontas. Uma ponta está a criança, uma ponta está o lixo, uma ponta está a hemácia reconstituída, a outra ponta está a seringa. Você vai virando o triway, aspira do menino, joga no lixo, fecha o lixo, puxa da bolsa, devolve para o menino e vai fazendo esse processo. Durante o procedimento, você pega as pinças daquelas caixinhas de bloco cirúrgico, vai colocando as pinças uma do lado da outra. Na hora que dá 10 pinças, você multiplica pelo volume que você faz na sua seringa, consegue fazer o procedimento. É um procedimento muito tranquilo. Então, o que eu marquei aqui de pontos importantes, assim, que eu vejo que frequentemente a gente não discute. A gente lembra do SAGM, lembra da irradiação, e eu acho que a gente esquece de algumas coisas, assim, 2 coisas que eu acho que são muito mais importantes. A primeira delas, qual que é o anticorpo que está causando hemólise? Porque o obstetra, ele tem na cabeça um reflexo que é o anti-D. Cuidado. Vai anti-D, vai anti-C, vai anti-E, vai anti-QEL. Outros anticorpos causam hemólise e o sistema BO e anticorpos naturais do sistema BO também causam hemólise. E a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher as hemácias. Então a gente tem um reflexo na cabeça, é tudo ONEG, ok, mas tem que ser um ONEG com um antígeno negativo para o anticorpo da mãe. E a segunda questão é quanto tempo que o pediatra precisa desse sangue reconstituído para fazer o início do procedimento. Se é uma criança que chega com 2, 3, 4 pontos de bilirrubina acima do limite superior, tem que ser rápido. Se já chegou em valores de Kernicterus, 30, 35, é imediato. Caso a criança está acompanhando ali nas últimas horas, né, dentro do berçário, dentro da maternidade. E subiu um pontinho para cima da curva do guideline, meio pontinho da curva do guideline. O pediatra resolveu fazer a conta da velocidade de aumento da bilirrubina por hora e projetou que vai chegar num valor muito alto. Então, nessa situação, a gente tem mais tempo. Qual que é a vantagem? Quando você tem mais tempo, você consegue correr atrás da situação ideal. Quando você não tem tempo, a gente tem que escolher se a gente vai estar sempre. Se a gente não tem a situação ideal, o que, que a gente vai abrir mão? Então, esse que eu acho que são os pontos mais importantes para a gente discutir aqui. O que, que a gente vai fazer na HEMO quando a gente não tiver a situação ideal? O que, que a gente vai recomendar? Porque recomendar a situação ideal é fácil. Eu quero uma hemácia CPDA1 coletada em menos de 5 dias, irradiada a menos de 24 horas, leucorreduzida, hemoglobina S triada, fenótipo negativo para o anticorpo do menino. Perfeito. E quando eu não tenho, faço o quê? Então, a primeira pergunta que eu queria discutir com todo mundo é o seguinte: a gente pode fazer eco sanguíneo com SAG-M? Olhando para aquela carta do editor americano, sim, vários centros americanos fazem eco sanguíneo transfusão com hemácia SAG-M, seja ela nova ou não. Então, quando a gente estiver fora da situação especial, eu acho que a gente pode fazer isso aqui. Lembrando que a gente tem dado de segurança para transfusões pequenas e que para esses volumes grandes, a gente não tem dados
de estudos clínicos randomizados, mas a gente tem dados de vida real americana ou de vida real europeia dizendo que sim, podemos fazer isso aqui. Essa é a minha opinião. Aí depois a gente discute para ver que acordo a gente pode chegar na HEMO inteira. A gente pode fazer exsanguíneo com hemácia coletada há mais de 5 dias? Qual que é o problema disso aqui? O problema é a quantidade de degranulação, quantidade de potássio que a gente vai encontrar aqui. Então, qual que é a situação? Dependendo da situação, não dá para esperar para buscar uma hemácia ou pedir a algum centro parceiro uma hemácia mais nova. A gente pode fazer com mais de 5 dias. O pediatra vai ter que tomar cuidado com os níveis de potássio, de cálcio, durante e após o procedimento, coisa que já é corriqueira para eles, mas, na minha opinião, também é possível fazer, só depende de qual que é a urgência clínica de tudo isso aqui. É possível fazer exsanguíneo com hemácia irradiada a mais de 24 horas? Sim. Vou te dizer que até 2014 para 2015, aqui em BH, a gente escolhi uma hemácia com menos de 7 dias, irradiada, ponto. Fizemos isso décadas e décadas dessa maneira. Não sei nem se a gente precisa irradiar para todas as crianças. Aquelas que receberam transfusão intrauterina, acho que não tenho dúvida. Mesmo nos hospitais mais distantes ali de grandes centros ingleses, aqui no Brasil a gente deveria irradiar quando você tem transfusão intrauterina prévia. Agora, precisa ser irradiado a menos de 24 horas? Situação ideal, sim. Mas dependendo da urgência, a gente pode fazer com hemácia irradiada a mais de 24 horas, na minha opinião. É possível fazer exsanguíneo com hemácia não irradiada? Sem dúvida. Sem dúvida. Você vê guideline de hospital britânico, guideline de hospital inglês, recomendando fazer exsanguíneo. Se for possível, irradia. Quando não é possível, não irradia. Então, todas essas perguntas têm algum estudo clínico de fase 3 ou de fase 2 focado em segurança para responder o que a gente vai fazer? Não, não temos. O que que manual técnico, o que que a gente tem de recomendação formal? Olha, o ideal está de cá, o que está do lado de cá a gente não tem informação negativa, mas não necessariamente a gente tem informação positiva. E cabe agora a gente discutir dentro da HM o que que a gente vai fazer. Eu acho que discutir o que faz na situação ideal é fácil. Quem tem a situação ideal posta na mesa tá fácil. Quem está numa capital, tem outros bancos de sangue parceiro, tá fácil. A gente vai sempre tentar chegar na situação ideal. Quem está longe de centro grande ou em situações especiais de centro grande, a gente tem que decidir se a gente vai ou não fazer exsanguíneo fora da situação ideal. Minha opinião pessoal é que, na ausência de dado, usando as informações desses protocolos, a vida real, acho que a gente deve fazer. E, claro, tomar cuidado na questão da irradiação, sempre com a transfusão intrauterina prévia. E eu acho que a gente devia prestar muito mais atenção nesse aqui, nos antígenos negativos, do que aqui. Porque os antígenos negativos eu vejo que frequentemente as pessoas esquecem de perguntar qual é o anticorpo que está causando hemólise e sempre tem na cabeça de reflexo, vamos encaminhar uma hemácia ao negativo. Então, acho que isso talvez seja mais importante do que a gente lembrar aqui dessas irradiações e de SAG-M. Acho que era isso que eu queria para dizer, a maior parte eu queria era discutir com vocês e o que a gente vai fazer. Então vai ficar um convite aí quando a pandemia acabar para todo mundo conhecer aqui as Minas Gerais, que além do passaporte mineiro necessário para vir para cá, ó, tem cachoeira, igreja, pão de queijo. Diz o Gustavo, Mariângela, que o mineiro não é tão típico quanto o gaúcho, que o mineiro não fica comendo pão de queijo a toda hora, e o gaúcho fica bebendo chimarrão o tempo inteiro. Então, a próxima vez que você for falar, você pode colocar um chimarrão na sua aula aí, por favor. Era isso, Gustavo.